Na noite de 21 de outubro, algo inesperado aconteceu. Um alerta foi emitido em silêncio. Nenhum jornal noticiou. Nenhuma coletiva da NASA. Mas dentro dos sistemas da Rede Internacional de Alerta de Asteroides, um código apareceu. Protocolo ativado. Poucas horas depois, telescópios ao redor do mundo começaram a rastrear um corpo misterioso vindo das profundezas do espaço. O nome dele, 3I Atlas, o público só soube dias depois. E é aqui que surge a grande pergunta. Por que a NASA acionaria um protocolo de defesa planetária por causa de um simples cometa? Seria apenas uma simulação científica? Ou eles descobriram algo que nós ainda não estamos prontos para ouvir? O vídeo de hoje, você vai entender o que realmente está acontecendo com o 3I Atlas, o visitante interestelar que fez a NASA agir em silêncio. Vamos revelar o que é o tal protocolo de defesa planetária, por que ele foi ativado e por que alguns cientistas acreditam que o comportamento desse objeto não é natural. Mas, antes de tudo, precisamos voltar alguns passos. Porque o que está prestes a ser revelado começou muito antes desse alerta. Para entender o que está realmente acontecendo com o 3I Atlas, é preciso entender o peso dessa descoberta. O universo raramente nos envia visitantes de fora. Até hoje, apenas 2 objetos interestelares haviam sido confirmados. O enigmático Oumuamua, em 2017, e o 2I Borisov, em 2019. Agora, o 3I Atlas se junta a essa lista, e com ele, uma onda de dúvidas que nem os astrônomos mais experientes conseguem responder. Mas o que torna esse corpo tão especial? Para começar, ele foi detectado em julho deste ano por um dos telescópios automatizados do projeto Atlas, no Havaí. O sistema registrou um objeto incomum, vindo de fora do sistema solar, cruzando nossa vizinhança em uma trajetória que desafiava todos os modelos conhecidos. Desde o primeiro momento, algo não parecia natural. O cometa apresentava variações incomuns de brilho, como se sua superfície estivesse refletindo a luz do Sol, de maneira irregular, pulsante. Alguns cientistas sugeriram que isso poderia indicar rotação caótica, ou até estruturas metálicas em sua composição. Outros foram mais cautelosos, dizendo que se tratava apenas de um efeito óptico. Mas há um detalhe que passou despercebido pela maioria: a velocidade. Enquanto um cometa comum viaja a cerca de 50 mil quilômetros, o 3I Atlas ultrapassava 200 mil quilômetros, uma velocidade absurda, até para padrões interplanetários. Isso indica que ele não está preso à gravidade solar, ou seja, está apenas de passagem. Mas a pergunta que intriga todos é: de onde ele veio? Os cálculos orbitais mostram que o 3I Atlas veio de uma direção específica do espaço, a constelação de Hércules, mais precisamente de uma região que até hoje não possui nenhuma estrela próxima catalogada. Ou seja, ele pode ter viajado por milhões de anos-luz, cruzando sistemas mortos, nebulosas e campos gravitacionais extremos até chegar aqui. Agora, imagine o que isso significa. Um corpo vindo de fora do sistema solar carrega em si amostras químicas de outro lugar do cosmos. É como um fóssil espacial, uma cápsula natural que pode conter vestígios de outros mundos, outras formas de vida, ou até tecnologia antiga. E é aí que o caso começa a ganhar tons mais obscuros. Nos últimos meses, a International Asteroid Warning Network, IAWN, a rede global de alerta de asteroides criada sob recomendação da ONU, anunciou uma campanha de observação mundial. O curioso é que essa campanha foi planejada em setembro de 2024, antes mesmo da descoberta oficial do cometa. Ela previa um treinamento global de defesa planetária, exatamente para o período em que 3I Atlas estaria mais próximo da Terra. Coincidência demais, não? Fontes internas afirmam que os observatórios de monitoramento receberam protocolos de sigilo,
impedindo a divulgação de determinados dados. E o que mais levantou suspeitas foi o silêncio repentino da NASA. Desde o início da aproximação do 3I Atlas, não houve nenhuma atualização pública detalhada. O motivo oficial? Um shutdown, paralisação completa da agência por falta de orçamento. Mas será que é só isso? Astrônomos independentes relatam que imagens de telescópios civis começaram a ser bloqueadas em bancos de dados astronômicos, algo raro, que normalmente só acontece em missões militares. Além disso, novas designações orbitais foram criadas secretamente em catálogos da ESA e da NASA, com nomes codificados, onde um deles aparece marcado como Object Alpha 13, justamente na rota estimada do cometa. Enquanto o público discute teorias nas redes sociais, dentro dos laboratórios e observatórios, há uma tensão que não é vista desde o caso Oumuamua. Muitos cientistas sentem que há algo diferente dessa vez. Não é só o comportamento do objeto, é a maneira como os órgãos oficiais estão reagindo a ele. Por que tanto silêncio? Por que os canais oficiais evitam responder perguntas diretas? E, principalmente, por que o termo Protocolo de Defesa Planetária voltou a aparecer em documentos internos, mesmo sem nenhuma ameaça confirmada? A explicação lógica parece simples demais, e talvez a verdadeira resposta ainda não tenha sido revelada. Enquanto o 3I Atlas se aproxima lentamente do sistema solar interno, os dados começam a se acumular, e o que eles mostram está deixando a comunidade científica em alerta. A princípio, parecia apenas mais um cometa interestelar, mas agora os números contam uma história muito diferente. Primeiro, há o problema da trajetória. Os cálculos indicam que ele não segue o padrão esperado de uma órbita hiperbólica natural. Em vez de uma curva suave de entrada e saída, o 3I Atlas está realizando pequenas oscilações gravitacionais, como se algo estivesse corrigindo seu curso. Essas variações são sutis, mas reais, e já foram registradas por observatórios na Espanha e no Chile. Nenhum outro corpo interestelar observado até hoje apresentou esse tipo de desvio. E não para por aí. A composição química do 3I Atlas também foge de tudo o que já foi catalogado. Os espectros de luz revelam proporções altíssimas de níquel e irídio, metais extremamente raros em cometas, mas comuns em ligas metálicas artificiais. Alguns pesquisadores da ESA chegaram a sugerir, em relatórios internos, que o núcleo do objeto pode conter materiais fundidos, como se tivesse passado por temperaturas superiores a 1500 graus Celsius, algo impossível em um corpo natural que viaja pelo vácuo há milhões de anos. E aqui começa o que ninguém quer comentar publicamente. Será que estamos diante de um objeto artificial? Antes que isso soe como ficção, lembre-se do caso de Oumuamua. Em 2018, o renomado astrofísico Avi Loeb, de Harvard, publicou um artigo defendendo exatamente essa hipótese, que Oumuamua poderia ser uma sonda alienígena desativada, enviada há séculos por uma civilização distante. Na época, o argumento dele foi tratado como especulação. Mas agora, com o 3I Atlas apresentando características ainda mais estranhas, a discussão voltou à mesa. Os instrumentos do projeto Pan-STARRS detectaram emissões eletromagnéticas incomuns vindas do cometa, em uma faixa de frequência próxima à utilizada em comunicações de rádio de baixa potência. Embora os cientistas tenham classificado como ruído de fundo, o sinal apareceu em intervalos regulares, exatamente a cada 16 minutos e 11 segundos. Coincidência? Mas mesmo que tudo isso fosse apenas uma sequência de anomalias naturais, a reação das agências espaciais está no mínimo desproporcional. A NASA, a ESA e a JAXA emitiram um comunicado conjunto determinando que todos os observatórios participantes do Programa de Defesa Planetária adotassem o chamado Nível de Observação Delta, o mesmo protocolo reservado para objetos potencialmente perigosos. Só que até agora,
Nenhum cálculo mostrou chance real de impacto. Então, por que ativar um protocolo desses? Alguns pesquisadores suspeitam que o objetivo não é proteger a Terra, mas proteger o próprio cometa. 3I Atlas pode estar sendo estudado de perto porque transporta informações valiosas, seja sobre a formação de outros sistemas ou algo que desafie completamente a nossa compreensão de matéria e energia. Nos bastidores, engenheiros ligados ao programa DART, da NASA, aquele que desviou um asteroide em 2022, afirmam que estão trabalhando em uma nova missão de interceptação rápida, capaz de alcançar o 3I Atlas antes de ele sair do sistema solar. Oficialmente, o nome do projeto é Sentinel-X, mas não há detalhes públicos sobre sua rota ou data de lançamento. Há rumores de que o objetivo é tentar coletar amostras diretas do cometa, algo jamais feito com um objeto interestelar. Entretanto, há uma controvérsia crescente dentro da própria comunidade científica. Alguns afirmam que tentar interceptar um corpo com velocidade superior a 200 mil km por hora é impossível com a tecnologia atual. Outros dizem que o verdadeiro motivo por trás dessa pressa não é científico, e sim estratégico. Se o 3I Atlas realmente for artificial, qualquer fragmento recuperado representaria o maior avanço tecnológico da história humana. Mas talvez o que mais assusta não seja o que já sabemos, e sim o que ainda está sendo escondido. Recentemente, uma sequência de imagens captadas por um telescópio amador na Argentina mostrou algo peculiar. Pequenos fragmentos se destacando do núcleo principal, todos se movendo na mesma direção, com o mesmo padrão de aceleração. Se fossem pedaços de gelo, se dispersariam de forma aleatória. Mas esses fragmentos estavam em formação geométrica. A imagem foi retirada do ar em menos de 24 horas. E os bancos de dados que hospedavam as fotos desapareceram. Ninguém sabe exatamente o que é o 3I Atlas, mas uma coisa é certa: ele está forçando a ciência a encarar perguntas que ela preferia evitar. O que realmente é natural no universo? E o que pode ser resultado de algo maior? Será que somos apenas observadores ou estamos sendo observados também? Enquanto o cometa 3I Atlas continua cruzando o espaço, o mundo observa em silêncio, dividido entre o medo e a curiosidade. Ele lembra a humanidade de algo que muitos tentam esquecer: o quanto somos pequenos diante do universo. Um simples fragmento de gelo e rocha, viajando a uma velocidade absurda, é capaz de despertar milhões de olhares, teorias e até profecias. Mas, no fundo, talvez o maior impacto do 3I Atlas não seja físico, e sim psicológico. Ele nos obriga a olhar para o céu e questionar: o que mais está vindo em nossa direção? Essa sensação de vulnerabilidade, misturada com fascínio, é o que mantém a humanidade observando, estudando e tentando entender o que realmente existe lá fora. O espaço é imprevisível e o 3I Atlas é apenas um lembrete disso. Hoje ele passa distante. Amanhã, ninguém pode garantir.